Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês em mais um vídeo. Eu sou Natália Marques, nutricionista materno-infantil, e hoje eu trouxe um tema que também é uma dúvida muito comum no meu consultório com os meus pacientes. Muitas mamães e papais me procuram a respeito dessa dificuldade. Bom, então o tema de hoje é: por que os bebês reduzem a sua ingesta alimentar? Por que alguns bebês, algumas crianças param de comer aquele mesmo volume alimentar que comia semanas atrás? Isso acontece muito na fase de introdução alimentar. Então vamos lembrar, a introdução alimentar ela começa, de modo geral, aos 6 meses e ela dura até os 24 meses, até os 2 anos. Então, de 6 meses aos 2 anos de vida, a gente está em introdução alimentar. Então, introdução alimentar não é só ali durante o primeiro aninho de vida. Essa introdução inicia aos 6, mas ela vai até os 2. É até os 2 anos que a gente consolida e muda de fase. Agora não é mais a alimentação complementar, introdução à alimentação complementar. Agora aquela alimentação ela passa a ser, tudo que aquela criança precisa. Bom, e durante esse período e até depois disso, muitos pais vêm com essa queixa de que os filhos estão sem comer ou estão comendo pouco comparado ao que comia antes. E o que pode gerar essa redução do volume alimentar? A redução do apetite, o que pode estar interferindo nessa vontade de comer que a criança vai perdendo ao longo dos anos ou ao longo dos meses? Bom, de modo geral, isso acontece com todas as crianças. Algumas de maneira mais expressiva, outros de maneira mais camuflada, vamos dizer assim. Mas toda criança, ela sofre ali um pouquinho de uma queda na redução da alimentação durante o início da introdução alimentar ou após o período de introdução alimentar. Então, sobre esse tema, tem gerado muitas polêmicas, de que alguns pais ficam com medo de que optaram pelo método de introdução alimentar errado, ou acha que isso foi culpa do desmame, ou seja, aquela criança parou de alimentar no leite materno, parou de mamar no peito, e aí é por isso que ela não tá comendo. E aí tem várias discussões a respeito disso. Mas eu queria trazer para vocês hoje 3 pontos que estão influenciando, que são influentes nessa redução do volume alimentar. E todos eles são situações agudas, ou seja, acontece, mas passa. É diferente de uma seletividade alimentar. Então, já tem vídeo aqui falando sobre seletividade alimentar. Essa redução do volume, ela não se dá por uma seletividade. Ela pode se dar por conta de diversos aspectos. De modo geral, as crianças quando iniciam a introdução alimentar, elas vão com muita sede ao pote. Elas estão ali engajadas, e comem às vezes muito mais do que elas realmente precisam. Porque estão curiosas, porque querem manipular aquele alimento. Então, às vezes, elas comem bem mais. Ao longo do que esses meses vão passando, então começou ali a todo vapor, com 6, 7 meses, e aí com 9, 12 meses, essa criança diminui o volume da ingesta alimentar. Isso se dá por quê? Porque ao longo desses meses, o corpo da criança, ela vai entendendo qual é o nível de saciedade dela. Então, ela vai reduzindo o volume alimentar, porque agora ela come só realmente o que ela precisa. Não significa que ela tá comendo pouco, significa que ela tá comendo o quanto ela precisa naquela idade, naquele momento. Ela entendeu o processo de saciedade. Então, o corpo ele vai gerando isso ao longo dos anos, ao longo do período de vida dessa criança, ao longo dos meses ou dos anos. Então, é muito importante que a gente tenha ciência disso. Assim como o volume de mamadas
vai reduzindo ao longo da vida da criança, o volume alimentar também pode reduzir. Quando eu falo que reduz o número de mamadas, é que a criança, ela mama o suficiente e você, mãe, produz a quantidade suficiente de leite que ela precisa. Ou seja, o peito não fica mais vazando tanto, porque a criança começa a mamar uma quantidade padrão e aí a gente consegue produzir também uma quantidade padrão. Ou seja, não há desperdício mais. Durante a fase de introdução alimentar, isso também acontece. Então, a criança, ela deixa mais porque agora ela entendeu a sensação de fome e saciedade dela. E eu falo muito sobre isso, fome e saciedade, porque é um tema que a gente precisa lembrar e respeitar, que são os aspectos de fome e saciedade. Natália, mas você falou que existem fatores que podem realmente reduzir essa ingesta alimentar? Sim, existem alguns fatores que podem fazer isso. Um fator super importante que acontece com todas as crianças é a dentição. Então, durante a introdução alimentar, algumas crianças já têm alguns dentinhos ali apontando. Normalmente, os dentinhos inferiores começam a dar sinais. Algumas crianças não, inicia a introdução alimentar sem nenhum dentinho apontar. E aí ele começa, a sair ali, a rasgar a gengiva durante o 8º, 9º mês de vida daquela criança. Quando nós temos dentição apontando, nós temos muito desconforto na cavidade oral. Nós temos muito desconforto na gengiva da criança. E uma vez que ela sente dor, ou sente coçando, ou sente incômodo, pode ser que isso seja um motivo para ela deixar de comer aquele alimento que antes ela comia com tanto prazer. Eu ouço muitas mamães falando assim: Natália, ela comia isso com tanta vontade, com tanto desejo, e eu dou ela agora e ela não quer. Aconteceu um caso dos meus pacientes que uma criança, ela parou de alimentar, de comer a comida sólida e ela só aceitava a mamadeira. E até a mamadeira era com dificuldade. Aceitava o leite materno e a mamadeira ali com dificuldade. Até a água ela preferia tomar no copinho. E aí os pais não entendiam o que estava acontecendo. Quando essa paciente, essa família veio comigo em consultório, um dos pontos que eu sempre abordo é a dentição dessa criança. E nós vimos que tinham vários dentinhos apontando. E em uma das nossas análises lá no consultório, eu dei um brinquedinho que era de morder e em nenhum momento ela levou esse brinquedinho na boca para morder. E é muito típico as crianças levarem tudo à boca para morder. E aí eu percebi que em um único momento ela levou o brinquedinho na boca e quando ela mordeu, ela fez uma caretinha, que parecia ser um sinal de dor, de incômodo. E a partir dali nós fomos observar que ela estava realmente no momento já há algum tempo com um período de apontando ali os dentinhos dessa dentição sendo exteriorizada. E por isso que ela estava com medo de comer. Ela sentia medo, ela tinha o interesse, ela tentava pegar, mas ela não levava na boca. Então, por conta do incômodo, da dor que foi gerada, em algum momento que ela tentou comer algum alimento, aquilo já inibiu ela de querer, porque ela imagina que todos os alimentos vão gerar aquela dor. Então, nós entramos com um trabalho de melhorar a textura dos alimentos para tentar ser mais confortável e ela ir perdendo aquele medo de comer. E isso deu certo. Então, a dentição, ela pode provocar esses sintomas orais de que a criança não consegue mastigar os alimentos por estar sentindo dor. Então, a dentição, ela gera um processo inflamatório. Você, adulto, quando estava ali nascendo, apontando o seu dente ciso, aquele grandão lá do fundo, eu tenho certeza que você sentiu incômodo. Com a criança, isso é ainda mais importante, mais significativo. Porque não é um, nem dois, nem quatro, são vários dentinhos saindo ao mesmo tempo. Algumas crianças podem ter febre, algumas crianças têm diarreia, tem outros sintomas característicos dessa dentição saindo. Então, a dentição, ela é um fator
que pode diminuir, reduzir essa ingesta alimentar, esse consumo alimentar da criança, principalmente lá no inicinho, na introdução alimentar, certo? Um outro fator que é muito importante é o próprio quesito doença. Então, se essa criança tá com uma virose, se essa criança tá com uma infecção de garganta ou qualquer outro tipo de patologia que ela esteja, isso vai dificultar a alimentação dela. Por mais que ela sinta vontade, mas muitas vezes não está, né, com o corpinho ali funcionando direitinho, às vezes está sentindo muitos gases, às vezes está com dor no corpo, está sentindo mal-estar, e muitas vezes em casos patológicos, em casos de doença, a gente tem a inibição do apetite de maneira neural. Isso também acontece no adulto. Tem muito adulto que, quando está com algum tipo de doença, seja uma virose, uma gripe, enfim, perde o apetite, né? Reduz esse apetite. Na criança isso não é diferente, né? Aquela molezinha que dá no corpo, né? Os sinais e sintomas vindo de uma patologia, tudo isso pode inibir esse apetite e reduzir essa vontade de comer. Então isso pode ser um ponto. Às vezes, antes de dar febre, antes de dar tosse, os sinais ainda são os sintomas ainda são muito internos. Então, às vezes é só uma molezinha, um mal-estar, que nós adultos conseguimos falar, mas que a criança pequenininha, ela não consegue. E às vezes essa criança até maiorzinha, depois dos 2 aninhos, também não consegue explicar o que está sentindo. Mas ela já está sentindo ali algo desconfortando, está causando desconforto nela. Então, é muito importante que a gente tenha ciência disso. Se algo não está funcionando de maneira adequada e efetiva, possivelmente a gente tem alguma alteração ali de maneira até patológica, como no caso das doenças. Então, observar esse fator doença. Se essa criança está com algum tipo de patologia, com algum tipo de doença, sim, o apetite dela pode ser reduzido. E o que nós temos que fazer? Esperar esse momento e tratar os sintomas e continuar oferecendo a alimentação. Nunca a gente para de oferecer, a gente continua oferecendo, e dentro dos critérios que possam melhorar esse quesito de saúde, oferecer alimentos com estratégias nutricionais que possam melhorar aqueles sintomas que a criança pode estar sentindo, né? Então a gente escolhe alimentos que tenham, né, possibilidade de ajudar aquela criança naquele momento. Bom, e o terceiro e último ponto que pode ser um contribuinte para essa redução da ingesta alimentar é um fator muito importante, que é o sono. Se essa criança está com muito sono, ou se essa criança não dorme bem à noite, com certeza isso vai interferir na vontade, na paciência e no apetite dessa criança. Eu acredito que você, adulto, que ficou uma noite acordada, né, de maneira que antes isso não acontecia, e ficou essa noite acordada, que teve todo esse estresse, e no outro dia eu tenho certeza que você não tem tanta vontade de comer, tanto apetite, tanta paciência para se alimentar. Mas por obrigação, por saber que é importante, você faz as suas refeições. Mas a criança não tem essa noção, né, de importância. Então, se ela tá com muito sono, muito estressada, ela não vai comer bem. Ela não vai comer o suficiente, ela não vai ter paciência para ter aquele momento de refeição. Então, muitas crianças, elas reduzem o seu volume alimentar por conta da rotina de sono. São crianças que não têm uma rotina de sono adequada, então todas as vezes em que ela vai fazer alguma refeição, ela tá com muito sono, tá muito cansada, já tá estressadinha. Então é importante, e é um dos pontos que eu observo muito nos meus pacientes, é a rotina e a qualidade do sono. Natália, mas o meu filho dorme 3, 4 sonecas por dia. Mas será que essas sonecas são mesmo efetivas? Será que ele está descansando de fato? Ou será que esse volume de soneca é porque ele não consegue entrar em um soninho prolongado para ter o descanso que ele precisa, então ele está muito estressado?
é muito importante que a gente observe isso. E eu já vi isso na prática de crianças que acordam a noite inteira, né, para mamar no peito e que não faz as refeições de maneira adequada. E aí casos até assim, de mães que já relataram que quando ele dorme mais à noite, ele come melhor durante o dia. Está totalmente relacionado. Uma criança que dorme bem, que tem uma boa qualidade de sono, ela tem um controle de fome e saciedade melhor, ela tem mais paciência para alimentar, ela tem mais alegria, ela é mais animada, tudo isso melhora. Então, se a gente não tem um sono adequado, a gente não tem ali as funções metabólicas relacionadas à alimentação, ao apetite, de forma adequada. São proporcionais. Quando eu durmo bem, eu tenho uma boa alimentação. Isso começa desde a primeira infância. Então, observe, quando seu filho estiver com uma redução da alimentação, se você percebeu que ele está comendo menos do que normalmente ele comia, observe esses 3 pontos. Bom, tem algum dentinho nascendo? Será que ele tá com algum tipo ou passou recentemente por algum tipo de virose, alguma doença? A gente está tratando de alguma coisa? E se não em uma dessas duas, mas ele não está dormindo de maneira adequada, ele não está tendo essas sonecas de qualidade durante o dia, não está dormindo bem à noite, está acordando muitas vezes. Então, se um desses pontos estiver inadequado, é muito provável que essa alimentação e essa redução na alimentação possa estar acontecendo por conta disso. Então, são 3 pontos simples que pode acometer todas as crianças e que muitas vezes surta os pais, né, preocupa os pais, pois a consequência pode vir ali na ingesta alimentar, na redução do volume alimentar. E eu tenho certeza que se você é pai, mãe, avó, cuidador, você sofre quando o seu filho ou a pessoa ali que você cuida, a sua criança, ela tá comendo menos. Bom, é isso. Não sei se tá dando pra ouvir no vídeo, mas começou um temporal aqui onde eu moro. E eu vou encerrar o vídeo, mas na certeza de que eu consegui contribuir com vocês um pouquinho a respeito de alguns motivos que pode reduzir esse consumo alimentar da sua criança. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esse tema, deixe aqui nos comentários e me sigam lá no Instagram, no Facebook, me acompanhem lá e continuem aqui comigo. E se você tem sugestão de vídeo, dúvidas, coloque aqui nos comentários também, eu sempre observo para que eu possa oferecer o melhor para vocês e para ajudar a todos vocês. Um grande abraço!